Hello everybody, welcome, bem-vindos aqui a mais uma live. Sejam muito bem-vindos, fico muito feliz em vê-los, welcome. E hoje a gente vai falar de um assunto que incomoda muita gente, especialmente se você lembrar ali do seu ensino médio, da sua teacher de inglês falando sobre a terceira pessoa do singular. Isso é uma situação que acontece muito quando a gente tá na escola estudando. E é um termo que a gente escuta horrores, gente. Eu escutei muito quando eu tava na escola. E eu nunca entendia muito bem o que as pessoas queriam dizer com terceira pessoa do singular. E que um monte de regra que tinha esse povo todo que tinha que usar. Então eu achava muito difícil também. Mas depois que você entende o que significa, né, de um jeito mais simples, você fala, nossa, mas só isso, né? Nem é tão importante saber essa terminologia? Realmente não é importante. Porque é uma questão de gramática, né? Como eu falei pra vocês, saber o nome de algumas coisas é importante, mas não obrigatoriamente de tudo, né? De tudo você deixa pros seus professores aí que estudam mais a fundo a gramática. Você que quer usar pra se comunicar, então é melhor realmente você só aprender o que é, como usa e esse tipo de coisa. Boa tarde, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Então, gente, vou até dar uma enroladinha aqui, porque às vezes a galera demora um pouquinho pra entrar, né? Às vezes perde o horário do meio-dia, às vezes não chega a informação. Mas eu vou relembrar um pouquinho do que a gente falou na live de ontem, tá? Na live de ontem, a gente conversou um pouquinho sobre tempos verbais, né? Quais são os mais importantes do inglês, né? Com quais você já consegue montar um discurso bacana. E também eu dei uma pincelada, assim, de leve sobre o Simple Present, que normalmente, ou Present Simple, aí depende, né? Os dois estão corretos, você pode encontrar os dois nomes por aí. E como a gente pode usar ele e algumas regrinhas do do e tudo mais. Então, se você assistiu ontem, você já sabe aí como é que a gente usa o do. Eu vou acabar voltando nesse assunto de qualquer forma, né? Porque não dá pra falar do Simple Present sem citar o do, mas aí, pra quem viu a live de ontem já sabe um pouquinho sobre isso. Então, gente, hoje especificamente é importante que vocês lembrem que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Simple Present, tá? Eu não estou falando de outros tempos verbais agora. Eu estou falando desse tempo verbal. Esse tempo verbal, ele é muito usado, normalmente é o primeiro que a gente aprende, porque ele é mais simples, né? E a gente consegue fazer constatações sobre a gente, sobre as pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente usa o Simple Present, a gente usa pra falar de coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, do que a gente come, do que a gente não come, onde a gente vai com frequência, lugares que a gente frequenta com mais frequência também, hábitos que a gente tem, coisas que são verdades para todo mundo, então são coisas que se repetem de forma igual para todas as pessoas. Então, por ser um tempo verbal que é um uso extremamente cotidiano, a gente sempre aprende primeiro porque a gente usa demais. Então, é um tempo verbal que é interessante que a gente saiba realmente, domine ele por conta de ser o primeiro ali. E esse tempo verbal, gente, ele apresenta algumas regras e umas ideias também que a gente vai ver que vão se repetir nos outros tempos verbais. Então, quando eu digo pra vocês, pra gente dominar esse tempo verbal, é porque você entendendo todo ele, você vai conseguir aplicar isso pra outros tempos verbais e outras questões gramaticais mais pra frente, conforme o seu inglês avança. Então, por isso que é importante. Bom, então basicamente, gente, vamos conversar um pouquinho, né? Como eu já falei pra vocês o tempo verbal, vamos falar um pouquinho sobre verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele é um recurso do inglês, eu já disse isso em outras lives, eu só vou aqui repetir pra vocês que não assistiram. O verbo auxiliar, então, ele é um recurso que a gente usa em inglês, então ele não tem uma tradução, tá? Se você for procurar uma tradução pro verbo auxiliar, você não vai encontrar, porque não é um recurso que a gente utiliza em português. Mas o verbo auxiliar em inglês, ele é um verbo, né, como o próprio nome dele já diz, que ele vai ajudar a gente na hora de a gente fazer perguntas, né, questões para as pessoas fazerem frases interrogativas e também frases negativas. Então, sempre que a gente for falar sobre frases negativas ou fazer perguntas, frases interrogativas, nós vamos utilizar ali o nosso verbo auxiliar. Eu até brinco que quando a gente faz uma pergunta em inglês, a gente nem precisa esperar o ponto final nessa pergunta, porque o verbo auxiliar já indica pra mim logo no começo ali que é uma pergunta. Uma questão que pode pegar vocês é que se a gente usa verbo auxiliar também na frase afirmativa, às vezes sim, quando você quer ser enfático numa situação, você pode usar. Eu escuto bastante, né, em filmes, em séries, quando as pessoas estão sendo enfáticas, elas querem mostrar que realmente, né, uma ação, ela tá fazendo aquela ação, ou que ela
realmente gosta daquilo ou que ela não gosta daquilo, ela normalmente pode usar o nosso verbo auxiliar dentro da nossa frase afirmativa. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês aqui. Vamos supor que eu gosto muito de comer bolo. Então, bolo, cake. Então, eu gosto muito. E eu quero falar pra você enfaticamente que eu gosto muito. Então, I do like to eat cake. I do like to eat cake. Então, eu posso fazer isso. Não é tão comum, as pessoas não usam isso com tanta frequência, mas para ser uma questão enfática realmente. Mas você pode colocar o verbo auxiliar do, né? I do like to eat cake. Mas já não é tão comum assim. Mas você pode pegar aí quando você estiver prestando atenção nos filmes e séries. Porque as pessoas, elas usam sim, mas não obrigatoriamente. Agora, quando eu faço perguntas ou eu faço negativas, aí sim o meu verbo auxiliar ele é obrigatório na minha frase, tá? Então aí você tem que colocar ele para que essa questão faça sentido realmente, para que fique uma frase completa com todas as informações para a pessoa que tá te ouvindo te entender com mais facilidade. Bom, basicamente então, gente, para os nossos tempos simples, então o simple present e o simple past, mas a gente não vai falar dele hoje, nós vamos usar o verbo auxiliar do. Se você quiser repetir comigo, do. Esse verbo auxiliar, e assim, só um parênteses, é só ele, tá? O do é o verbo auxiliar que a gente usa para tempos simples. No caso que a gente tá falando do presente simples, então, do. Ele altera, mas ele altera, não é como se tivesse outro verbo auxiliar. Não, o do, ele vai sofrer algumas alterações, a gente já vai falar sobre elas, mas ele é o único verbo auxiliar que é usado no tempo presente, ok? Então, anota isso se você quiser, porque é importante. Então, para os tempos presentes, a gente vai usar o do. E esse verbo auxiliar, ele também pode ser um verbo de ação. Ou seja, quando a gente usa ele, né, no sentido de verbo auxiliar, ele não tem uma tradução, então ele é só um recurso ali do inglês. Agora, quando a gente usa ele para ação, né, que a gente pode colocar um equivalente do verbo fazer, embora a gente possa discutir sobre isso, porque também não é bem assim, o do ele também pode ser um verbo de ação, tá? Então, acontece de você encontrar na mesma frase duas palavras do, só que elas não significam a mesma coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de frases pra você. Então, se eu te perguntar assim, o que você faz? E eu te perguntar, what do you do? Percebe? What do you do? Do, pra fazer pergunta, ele é um verbo auxiliar. Então, what do? Esse primeiro do é um verbo auxiliar, ele não tem uma tradução. E o segundo, what do you do? Ele é um verbo de ação, que expressa a questão de fazer, né? E ali, dependendo do que você for falar depois. Então, gente, você pode se deparar com os verbos auxiliares sendo verbos de ação. Isso acontece com todos os verbos auxiliares do inglês. Mas você tem que entender que eles escrevem igual, pronunciam igual, mas eles não são a mesma coisa. Isso pode ser um pouquinho confuso no começo, mas depois você acaba se acostumando, tá? Porque é um recurso muito importante, então a gente tem que realmente entender bem ele, ok? Bom, então eu já disse pra vocês que não tem tradução e tudo mais. Então, gente, quando a gente vai usar o do? Quando nós vamos fazer uma pergunta, né, sobre algumas pessoas aqui. Então, quando eu quero perguntar pra mim mesma, eu sou I, como se estivesse com dor, sabe? I. Então, essa é a pronúncia. Quando eu pergunto alguma coisa pra mim mesma, eu posso perguntar, do I? É meio estranho a gente perguntar pra gente mesmo, mas é assim que a gente pergunta, do I? Perfeito. Quando eu pergunto sobre você, né, eu pergunto algo para você, que tá aí me assistindo, eu vou te perguntar, do you? Então, você e you. Do you? Perfeito, é essa a questão, tá? Se eu perguntar sobre nós, então, sobre mim e você, a gente vai falar do we, porque nós falamos we, sabe? We! Você pode lembrar dessas coisas que ajudam você a não esquecer dessas pessoas aqui, né? Então, do we, quando eu falo de nós dois. E quando eu falo sobre eles ou elas no plural, então sobre como eu falo sobre um grupo de homens, de mulheres ou um grupo mesclado de seres humanos também, né? Não obrigatoriamente de seres humanos, pode ser de outras situações também, pode ser de frutas, por exemplo, não tem problema, mas sempre eles ou elas, tá? Sejam seres humanos, sejam objetos e coisas, não tem problema. Eu vou perguntar do mesmo jeito, do they? Então, pra gente falar eles ou elas, nós falamos they. Do they? Perfeito. Então, vocês percebem que não muda para essas pessoas. Então, do I, do you,
do we, do they. É isso. Então, se você quiser fazer uma pergunta para essas pessoas, a mesma coisa. Quando a gente quer fazer uma negativa com essas pessoas que eu falei para vocês agora, nós vamos acrescentar a palavra not ao nosso do. A palavra not, ela tá sempre enfiada ali nas frases quando a gente tá fazendo uma frase negativa. Só que a gente às vezes não vê esse not lá, porque é muito comum no inglês as pessoas fazerem uma contração. E essa contração, ela acaba sumindo com algumas letras de algumas palavras e juntando os sons delas como se fosse uma palavra só. Isso é muito comum. Tem palavra que eles encurtam tanto que ela vira uma letra. Então, assim, é muito normal você ver isso. E é para deixar um discurso mais fluido. Então, é legal que a gente já pratique realmente com as contrações. Então, por exemplo, quando eu junto o meu do, que é meu verbo auxiliar, mais o not, que é um indicativo para mim de negativa, eu junto tudo isso numa palavra só, vira don't. Don't. Então, o don't nada mais é do que do mais not. Do not. Eu posso usar do not sem problema nenhum, mas é mais comum eu usar don't, ok? Então, se eu quiser dizer alguma coisa sobre eu não, I don't. E se eu quiser acrescentar um verbo, por exemplo, vamos usar o verbo eat, porque tá quase na hora do almoço, fome, né? Então, I don't eat. Fechou. Então, eu não como. Aí depois o resto você acrescenta ali com o que você não come. Se eu quiser falar sobre você, então, you don't eat. You don't eat. Perfeito. Se eu quiser falar sobre nós, we don't eat. We don't eat. Perfeito. E o they, mesma coisa. They don't eat. They don't eat. É isso. Gente, não tem muito segredo. No inglês ele é relativamente mais simples do que o português nesse sentido, porque realmente os verbos eles não alteram muito dependendo da pessoa, né? Na verdade não tem alteração nenhuma, se você reparar bem. O que pode acontecer é que quando você traduz, você fica um pouco confuso aqui, ó. Você fica traduzindo, então, eu como, você come, nós comemos. Nesse we é onde pega, porque quando a gente traduz, a gente fica procurando palavra pra colocar em inglês, sendo que é só, por exemplo, eat. Não tem diferença, sabe? Porque em inglês é a mesma coisa ali. Então tá tudo mais fácil quando a gente percebe por esse ângulo, ok? Bom, então essa é a ideia do do. Então, uma pergunta. Do you eat? Yes, I eat. No, I don't eat. Então, isso você vai usar esses 3 exemplos pra... Eu fiz uma arminha agora aqui, gente, ignore isso. Esses 3 exemplos você vai usar pra todas as pessoas que eu falei pra vocês até agora, que é I, you, we e they, ok? Então, você vai usar essas regras do do e do don't pra essas pessoas. Agora, saindo um pouquinho dessa galera, nós temos finalmente o que a gente chama de terceira pessoa do singular. O que seria isso? A terceira pessoa do singular nada mais é do que ele, ela e o tal do it. Esse it, a gente vai fazer uma live somente dele porque ele merece uma explicação, porque é uma coisa que confunde muito os brasileiros, porque a gente usa de uma outra forma, mas eu não vou entrar muito nesse negócio, porque senão eu vou confundir vocês. Então, vamos deixar para a próxima live. Então, nós falamos do he, ele, she, ela, it, que é ele ou ela para coisas e objetos ou qualquer coisa que não seja ser humano, ok? Isso é importante você lembrar. Essas 3 pessoas aqui, elas são o que a gente chama de terceira pessoa do singular. Por quê? Pensa bem. Quando eu falo I, eu sou a primeira pessoa do singular. You, você é a segunda pessoa do singular. He, she, it, a terceira pessoa do singular. Por quê? São só a gente tá falando de só uma pessoa, né? Ele, ela ou coisas e objetos, né, que não sejam seres humanos no singular. Por isso que é singular, entende? Não é tão importante saber disso, mas é uma questão interessante de você linkar com o nome que você já conhece, ok? Então, na verdade, a gente vai usar o he, she, it para quando eu e você estivermos conversando sobre uma terceira pessoa. Lembra disso? A gente vai usar o he, she, it basicamente para fazer fofoca, porque quando a gente aprende a usar os nossos verbos do jeito certo para he, she, it, a gente consegue fofocar das pessoas com tranquilidade. Então, é uma boa ideia para você lembrar quando você estiver aprendendo he, she, it. E aí, gente, o que acontece? O he, she, it, ele sempre tem uma alteração, tá? Não em todos os tempos verbais, mas nesse caso aqui eles têm uma alteração.
O he, she, it, quando a gente coloca eles numa frase, é muito comum, tá? É uma regra que nós tenhamos que colocar também o verbo que vem logo depois do he, she, it, com acréscimo da letra S ou ES, tá? Calma, não surtem com isso, não é tão absurdo quanto parece. Vou dar um exemplo para vocês prático. Então, se eu disser que ele come, he eats. O que eu faço aqui? Boto um S no final. She eats. Boto outro S. It eats. Boto outro S. Então, o meu verbo eat, que anteriormente era eat, né? Com as outras pessoas não tinha S. Agora a gente faz o quê? Bota um S. Então, é só isso. Essa é a regra do he, she, it. Você acrescenta S ao verbo que vem logo em seguida deles. Belezura é essa questão. O que acontece é que, às vezes, alguns verbos, eles terminam com algumas letrinhas que, se você colocar só um S, fica quase impronunciável a palavra. Então, a gente precisa colocar ES para ficar mais fácil de pronunciar. Existe uma regra dos verbos que são terminados em algumas letras, mas, assim, ninguém decora isso, gente, de verdade. É uma coisa meio, assim, que a gente sabe, mas não é tão necessário decorar. Mas os verbos que terminam em CH, SH, SS, X e Z, a gente vai usar, então, o acréscimo de letras ES. Mas não tem problema você não saber disso, é questão de você praticar, que daí você se acostuma e você não tem que ficar decorando regra, porque, gente, isso aqui eu acho que você pode usar o seu cérebro pra guardar a informação mais importante, sabe? Então, é só pra vocês saberem, é uma curiosidade, ok? E aí, gente, aqui é um ponto que eu quero que vocês lembrem disso. Nós temos dois verbos em inglês que eles têm duas letrinhas, que é o do e o go. Esses dois verbos, né, a gente vai acrescentar as letras ES neles. Então, eu preciso muito que vocês guardem essa informação. O go e o do, nós vamos acrescentar as letras ES quando estivermos falando de he, she, it, ok? E aí vão ficar does e goes, does e goes. Eu preciso que você guarde o does, que a gente vai voltar a falar dele daqui a pouquinho. E aí, gente, nós falamos muito de verbos irregulares no passado, no tempo passado do inglês. Porém, a gente tem um verbo irregular também no presente, que é o verbo have, que é o verbo ter, né, de possuir algo, né, de ter algo ali pra você. Esse verbo, ele é irregular, inclusive no presente, porque ele não segue a regra, ele é o único verbo que não segue a regra de acréscimo de S ou ES, ele não segue essa regra. Ele vai fazer o quê? Ele vai virar has, então ele vai virar H-A-S, has. Ou seja, não tem acréscimo de ES e ele muda a sua forma, tá? Então não é haves, pelo amor de Deus, não façam isso, não é haves, é has. Então, a gente vai usar isso. E isso é importante porque num outro tempo verbal vocês vão ver que, novamente, essa regra vai se aplicar. Igual eu falei pra vocês no começo da live, esse tempo verbal é muito importante. Porque várias regrinhas que a gente conhece neles, a gente vai também conhecer, vai também perceber elas em outros tempos verbais. Bom, então, basicamente, sobre frases afirmativas, é isso que a gente precisa falar. Então, lembra sempre de quando você falar de he, she, it, você acrescentar, então, o S no seu verbo que vem logo em seguida do he, she, it. Agora, gente, para um teor um pouco mais fácil de entender, eu só vou usar o he e o she, ok? O it, a gente faz uma live separada sobre ele para eu explicar para vocês com mais tranquilidade. Então, por hora, por hoje, a gente vai falar só do he e she. Só que é importante vocês lembrarem que toda regra que a gente usar para he, she, o it também está incluído. Então, a regra serve para os três, ok? Não esqueçam disso. Bom, gente, uma coisa importante que a gente esquece muito é que quando eu falo de he e she, né? He, ele, she, ela, a gente esquece, às vezes, que esse he e she são pessoas. E as pessoas têm como característica ter um nome. Então, mesmo quando eu uso o nome próprio de uma pessoa, por exemplo, Isabela, né? Eu tô falando, vamos supor que eu tô falando de uma Isabela. Então, eu estou falando de quem? Sobre ela, sobre she. Só que eu estou usando o quê? O nome próprio dela. Então, se eu disser she eats e Mary eats,
é a mesma coisa. A única diferença é que uma frase eu uso o nome da pessoa e o outro eu uso ali o gênero com que ela se identifica, que no meu caso, por exemplo, é o she. Então, a gente tem essa ideia também. Se eu usar, por exemplo, ele, he, então he eats e John eats, mesma coisa também. O que você pode pensar é que assim, vamos supor que eu e você estamos conversando sobre a Mary. Só que você não conhece a Mary é minha amiga, e eu tenho que apresentar a Mary pra você e contar alguma coisa sobre ela. Então, para fins de que a pessoa que tá te ouvindo te entenda com perfeição, é interessante que você primeiro explique o nome dessa pessoa de quem você está falando, então, por exemplo, a Mary, e depois, para não ficar repetitivo o seu discurso, você usa she. Aí você pode intercalar entre she e Mary, porque é a mesma pessoa, é a mesma coisa. E as regras servem tanto para she quanto para Mary, ok? Uma coisa que a gente esquece bastante é isso, a gente aprende que he, she, it tem regras, só que a gente esquece do fato de que esse he, she, it, eles são pessoas, são seres, são coisas, e eles têm nomes próprios, eles têm nomes reais que caracterizam eles, e isso pode ser uma confusão ali para quem começou a aprender agora, ok? Então não esqueçam disso. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. A gente pode falar, por exemplo, he eats fish. Então, ele come peixe. He eats fish. E também eu posso dizer she eats fish. Ela come peixe. E aí, se eu quiser trocar, eu coloco Mary eats fish. John eats fish. Então, aí depende muito do meu discurso, se eu quiser falar sobre a pessoa, ou se a pessoa, né, com quem eu estiver conversando já souber de quem é a fofoca, sobre quem, né, se é sobre o John ou sobre a Mary, aí você só usa ali o gênero da pessoa mesmo, né, que é esse, a gente chama de pronome pessoal, ok? Que é he, she, a gente usa o pronome pessoal, he ou she, e é isso. Tudo bem, gente? Eu espero que tenha ficado claro pra vocês, porque pode parecer, no começo pode ser um pouquinho confuso, assim, esse negócio de nome, he, she, tem nome também, mas sempre lembra, né, que ele e ela, eles têm nome. Então é importante a gente também levar em consideração isso. Bom, galera, então agora a gente falou de frase afirmativa que a gente tem que acrescentar o nosso S no nosso verbo ali, logo depois do he ou she, ou do nome próprio da pessoa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como a gente faz uma pergunta com he, she. Lembra que eu falei pra vocês guardarem a ideia do does? É isso então. Lembra que a gente conversou no comecinho da live que quando a gente faz uma pergunta, a gente tem que usar o nosso verbo auxiliar do pra fazer a pergunta? Pois é. E aí, o que acontece? Quando a gente pergunta sobre he ou she, a gente faz a ideia de acrescentar es no verbo do, que é o verbo auxiliar. Então, para fazer pergunta sobre he, she, eu vou usar does. E é isso. Então, does she eat fish? Does she eat fish? Perfeito. Porque o does, ele é o meu auxiliar de pergunta, com acréscimo de es. E aí, o que acontece? Esse verbo auxiliar, ele já tá fazendo a regra que eu preciso para acrescentar a regra do he, she, it na minha frase. Então, o does, ele já pega essa regra para ele. E se vocês repararem, o meu it, ele fica o quê? Normal. Does she eat fish? Não tem acréscimo de S, porque no inglês, uma indicação só basta para mostrar a regra para mim. E o does já está fazendo esse trabalho, então eu não preciso me preocupar em acrescentar mais nada em nenhum outro verbo nessa pequena frase que eu falei para vocês. Mesma coisa. Does Mary eat fish? Does Mary eat fish? É isso. Então, eu coloco does, agora eu tô colocando o nome próprio, né? Então, eu tô colocando o nome da Mary. Eat, normal, sem diferença nenhuma. E aí, o complemento da minha frase aqui fica a meu critério. E a mesma coisa vai acontecer para o he. Does he eat fish? Does John eat fish? Mesma coisa. Não altere nada, tá? Então, o does, ele é um verbo auxiliar. Então, o verbo, é importante vocês pegarem isso, ele assume a regra do he, she, it pra ele. Então, a única frase que você realmente vai mudar o nosso verbo principal, né? O verbo de ação, por exemplo, it, pra você fazer sua frase, é quando for uma frase afirmativa, tá? Então, isso é importante vocês lembrarem também. E aí, beleza. E pra fazer uma frase negativa agora? Lembra que eu falei pra vocês novamente no começo que a nossa palavra not tá sempre enfiada em algum lugar da nossa frase? Pois é, a gente vai pegar então o does, que é o meu verbo auxiliar, né? Que tá ali sofrendo meu acréscimo de es por conta do he, she, it. Eu vou pegar
esse does e vou fazer o quê? Acrescentar a palavra not nele. É só isso. Então, por exemplo, she does not eat fish. É isso. Mas como eu disse pra vocês, que no inglês eles adoram contrações de palavras, é mais normal que você junte o does com o not, junte esses dois e formem uma única palavra. Essa única palavra é, então, o doesn't. Doesn't, ok? Essa é, então, a única palavra que eles formam. Por exemplo, she doesn't eat fish. E, novamente, se você reparar, o meu it, ele não tem acréscimo de letra nenhuma, não tem acréscimo de S, porque o doesn't já está fazendo este papel de mostrar pra mim a regra que eu preciso ter quando eu faço uma frase com he, she, it. Basicamente, é isso. Novamente, né, se eu usar o John, então, John doesn't eat fish. Também, mesma coisa. E agora um exemplo da Mary. She eats fish. Sorry, tô toda negativa, né? She doesn't eat fish. Então, eu vou colocar o doesn't pra she, perfeito também. E se eu quiser usar Mary, Mary doesn't eat fish. E é isso. E aí, se eu quiser falar uma afirmativa, né, só recapitulando, Mary eats fish, John eats fish, she eats fish, he eats fish. Então, gente, essa é a regra, tá? Para o uso de does e doesn't no simple present. Se vocês perceberem, não é uma coisa de outro mundo, é relativamente simples, a gente só tem que entender a regra de acréscimo de S e é isso, tá bom? Então, a gente tem que lembrar dessa questão ali. Mas, gente, eu gosto de separar em duas etapas de erro, tá? Um erro que realmente atrapalha o entendimento que você tá dizendo e um erro que é um erro, assim, que dá pra entender, ok? Então, pratiquem isso para vocês não errarem, mas se por um acaso vocês acabarem esquecendo o S do verbo e tudo mais, isso não é uma coisa horrorosa e condenável, tá bom? Porque muita gente fica muito nervosa porque acaba esquecendo e a pessoa prefere não falar porque ela não consegue entender muito bem a regra. Então, estudem a regra, mas vão usando para isso ficar natural. Depois de um tempo também de prática, você acostuma com isso. Mas quanto mais você praticar, mais você acostuma. Se você esquecer porque você acha difícil, você vai acabar errando ou, pior ainda, não fazendo frase, não falando inglês, porque você vai estar muito inseguro sobre não conseguir fazer o certo, ok? Então, errar esse S no verbo não é um erro que compromete o entendimento, ok? Obviamente, procure fazer o certo, mas se você errar, você corrige depois, porque a pessoa vai estar te entendendo de qualquer forma. Então, sem problema, sem pira, ok? Bom, gente, então, essa foi a live de hoje. Acredito que tenha sido uma live um pouquinho mais longa, porque, né, tinha bastante coisa pra explicar. Mas a gente então volta a falar sobre o it em próximas lives, porque a gente tem bastante coisa pra falar sobre o que significa esse it em inglês. Bom, gente, muito obrigada pra quem assistiu. Eu espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Se vocês tiverem, pode mandar pra mim pra eu tirar. E a gente se vê então amanhã ao meio-dia. See you guys. Thank you very much.